Ó, tire esses exercícios de panturrilha. Eu vou começar aqui com o número 5, o gêmeos sentado. Lembrando que dia 9 de setembro vai ter promoção de todos os meus cursos. Mais informações aqui nos comentários. Gêmeos sentado, pessoal. Por que o pessoal pede para tirar o gêmeos sentado? Olha que coisa. Porque quando você vai pegar a panturrilha, você tem um músculo que, vou falar assim, tá? Que fica interno da panturrilha. Lógico que ele faz parte da panturrilha, que é o sólio, que você trabalha ele muito aqui. Então, o sólio, você não consegue ver ele de fora, tá? Ele é como se estivesse dentro, só que ele está empurrando a outra musculatura para fora. Então, dizer que o trabalho do sólio é irrelevante, do ponto de vista motor, ninguém vai discordar, né? O sólio é excelente. Mas do ponto de vista estético, muitas pessoas falam isso. Não, compensa tirar, não compensa fazer, está gastando exercício à toa, porque você vai fazer um gêmeos em pé, você já recruta do sólio. É verdade, isso aí tudo é verdade. Mas você focar, às vezes, nessa musculatura de forma isolada, faz muito sentido porque ela empurra a outra musculatura para fora. Então, sim, você hipertrofiando o sólio no gêmeo sentado, você melhora o diâmetro da sua panturrilha. Então, esse exercício nós não vamos tirar. Ele pode fazer parte do treino, não é uma obrigação, certo? Então você pode ou não fazer. Agora, não fazer de jeito nenhum não faz sentido. Então já aproveita, clica no gostei, se inscreve no canal e vamos para a próxima dica. O nosso número 4, pessoal, é tirar, né, os exercícios com altas repetições. Seja ele qual for, pode ser aqui, em pé, sentado. Quando a gente vai fazer altas repetições, quando eu falo alto, eu estou falando ali de 30, 40, 50 movimentos. Apesar de você sentir queimar muito pela ação do ácido lático, você não tem uma quantidade de hipertrofia significativa, pelo menos falando em linhas gerais, porque sempre tem um estudo para contradizer e tal, mas o que a gente observa na prática é que apesar da panturrilha ser um músculo forte e resistente, trabalhar com menos repetições, ali por volta de 10 repetições até a falha, costuma dar resultados melhores. Isso surgiu porque a panturrilha ela tem mais fibras vermelhas, né? Fibras aeróbicas. E aí o pessoal começou a trabalhar ela dessa maneira. Só que na verdade essas fibras elas são mutáveis. Então quando você começa a dar um estímulo de força, a fibra vermelha ela começa a virar uma fibra branca, uma fibra rosa, que é uma fibra mista, né? 2A, 2B, existem umas nomenclaturas que não é importante para agora, mas que eu já fiz vídeo aqui no YouTube. Só procurar Leandro Twin mais tema, tipos de fibra que vocês vão encontrar. Então, a gente não tem que dar o estímulo do jeito que ela é, a gente tem que dar o estímulo do jeito que a gente quer que ela fique. E para isso, a gente segue os parâmetros mais fiéis da hipertrofia. Número 3, máquinas ruins. A gente está aqui no CT da Growth, e aqui eu não vou ter nenhuma para exemplificar isso. Mas existem algumas máquinas que você vai executar e elas são de mecânica ruim, de ergonomia ruim. Leandro, como que eu vou reconhecer isso se você não dá nome para os bois? É pelo instinto mesmo. O treino, ele é orgânico, concorda comigo? Né? Se a gente tentar matematicalizar tudo, é ruim. Matematicalizar é bom para a gente poder conversar. Ó, 4 de 10, aí você fala, pô, 4 séries de 10. Mas não é 10, é 10 até a falha, mas é próximo de 10, não é 100 repetições. Então é para isso que serve. Então, o que eu trago para vocês aqui? Se percebam mais, tenham mais percepção. E para isso você tem que ter experiência. Então, eu vou executar um gêmeo sentado, tá bom. Aí depois eu vou executar um gêmeos em pé, depois eu vou executar um gêmeos burrinho, e aí depois eu vou executar um gêmeos em pé no Smith, com barra livre. E aí você vai percebendo que tem exercício que você fala, pô, esse daqui pega muito mais. E é desse jeito mesmo, tá? Esse exercício pega muito. Leandro, sempre que pegar muito é melhor? Às vezes não, porque às vezes você está fazendo uma força isométrica e isso aumenta o pump e tal. Então assim, a gente pode problematizar em cima disso. Mas a gente pode problematizar em cima disso quando a gente for avançado. E quando a gente é mais iniciante, mais intermediário, a gente tem que tentar confiar na nossa percepção. Então, se você for fazer uma máquina de panturrilha e essa máquina você não sente pegar, você não sente que o movimento ele está sendo executado de forma completa, então você sente um movimento meio curto da máquina ou de qualquer exercício que você for fazer, você tira esse exercício. Então, tirar o exercício que você não sente uma boa ativação e confia nos seus instintos. Tire exercícios do seu treinamento de panturrilha com movimentos curtos, ó. Então imagina só, a panturrilha, ela é um músculo muito forte e que ela tem um grau de execução baixo, né, em termos de amplitude, ó. Eu estou esticando tudo que dá, tá? E agora eu vou subir tudo que dá. Beleza.
Olha só a amplitude que tem um exercício de panturrilha. Logicamente é a minha amplitude aqui, com a minha flexibilidade. Se você for pegar, por exemplo, um exercício de bíceps, olha só quanto de movimento tem, quantos graus tem de movimento. Ou seja, a panturrilha ela já tem uma amplitude limitada, curta, e é um músculo muito forte. Então, você limitar isso ainda mais, péssimo. Você não vai conseguir um bom desenvolvimento se você não explorar todo o arco de movimento possível. Inclusive, se você acha que o seu é muito pouco, faz um trabalhinho de flexibilidade antes de começar o treinamento. Né? Então aqui eu vou apoiar, ó, vou pôr um pé para frente, outro para trás, vou deixar o meu joelho travado para trás, o meu glúteo empinado e eu vou inclinar o meu tronco para frente. Glúteo empinado, joelho travado. E agora empurro para frente, sinto a panturrilha alongar. Posso fazer ali umas 3 séries de uns 30 segundinhos de cada lado e vou executar com mais amplitude. E aqui nessa amplitude eu vou deixar uma outra dica para você. Pensa que você quer pegar uma coisa, como se você quisesse pegar alguma coisa no armário. Então eu quero pegar lá em cima uma coisa no armário, ó. E aí eu não estou alcançando, e aí eu vou fazer com a panturrilha. Não, eu quero pegar lá em cima. Ó, nossa, agora eu senti pegar muito mais. Então imagina que você quer pegar uma coisa num lugar alto. E esse trabalho mental faz diferença lá na panturrilha. E a hora que descer, imagina assim, nossa, eu quero que o meu calcanhar toque lá no solo. Não vai chegar, mas deixa aí. Aí você vai descobrir a sua amplitude e é desse jeito que você vai trabalhar com carga alta e com repetições adequadas, como a gente já conversou. E o nosso número 1 é um trabalho de mobilidade e de alongamento que a gente acabou de citar e já entendeu por que é importante. Então, retirar trabalhos de flexibilidade não é bem-vindo. Inclusive, você pode agregar alguns trabalhos para você fazer todos os dias. Uma panturrilha que tem muita dificuldade de crescimento, eu garanto para vocês, provavelmente falta flexibilidade. Então aqui, por exemplo, né, é aquele exercício que eu ensinei. Ok, beleza. Você pode fazer um outro exercício sentado, pegando uma toalha, né, qualquer coisa assim, colocando na ponta dos pés e trazendo a ponta dos pés para trás. Você fazendo força. É um outro excelente exercício. E isso você pode fazer de pré-treino, mas você pode fazer também todos os dias. Todos os dias. Então, por exemplo, acordei ali, tomei uma água, um café, vou fazer um vácuo de estômago, vou fazer um exercício de prancha e já vou fazer um alongamento de panturrilha. Quanto? Umas 4, 5 séries, né, desse exercício que eu expliquei da toalha, umas 4, 5 séries do outro exercício. E isso todos os dias, de mais ou menos 20 segundos, tá? Cada série, 20, 30 segundos, não precisa mais do que isso. Aí você descansa ali uns 20 segundinhos, volta a fazer. Com o tempo você vai ganhando uma flexibilidade e a amplitude durante o treinamento vai aumentando tanto que a hipertrofia acontece muito mais fácil. A gente tem vídeo aqui de alongamento de panturrilha, tá? Então é só você procurar dentro do Twin mais tema. Eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo ao lado, onde a gente fala sobre se é possível prever os resultados. Eu dou consultoria há bastante tempo, então, como eu disse, nem tudo dá para matematicalizar, mas existe sim algumas coisas que você pode reparar. Então não esquece da promoção do curso, mais informações aqui nos comentários e agora veja esse vídeo.